Olá pessoal, hoje vamos falar sobre tecnologia de aplicação. O grupo é composto por mim, Aline Soares e Maria Eduarda Nascimento. O que seria tecnologia de aplicação? É a aplicação dos conhecimentos científicos, a um determinado processo produtivo, numa correta colocação dos produtos biologicamente ativos no alvo e também a quantidade necessária de forma econômica, uma aplicação em área correta e cuidado com a contaminação por deriva. Segundo o Mato, de 2001, a tecnologia de aplicação ela é o emprego de todos os conhecimentos científicos que proporcione a correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo em quantidade necessária, de forma econômica e com o mínimo de contaminação de outras áreas. A pulverização e a aplicação. A pulverização nada mais é que o processo físico-mecânico de transformação de uma substância líquida em partículas ou em gota, e já a aplicação é a deposição de gotas sobre um alvo desejado com tamanho e densidade daquelas ao objetivo proposto. No caso, o alvo, que pode ser tanto um fungicida, inseticida ou um herbicida. Produto e pulverizador. Qual que é a importância da agitação da cauda? O primeiro passo na regulagem de qualquer pulverizador é saber, o sistema, se o sistema de agitadores estão funcionando adequadamente. Então, por isso é importante a agitação da cauda. Quando ela está clara em cima, escura embaixo, ou escura em cima e clara embaixo, ela tem que estar homogênea. A importância também de usar os filtros corretos. Existe algumas formulações, como pó molhável ou suspensão concentrada, que por possuírem algumas partículas sólidas, acaba que pode apresentar problemas na hora que for fazer a aplicação no pulverizador, o equipamento utilizado, né? Então, por isso é muito importante saber a escolha de usar os filtros corretos, né? Tem a malha muito fina, tem a malha adequada e tem a malha muito grossa, que cada um, respectivamente, corresponde ao produto utilizado, o tamanho de gota, tudo que, no caso, conforme a sua aplicação. Você tem que saber escolher conforme o alvo desejado que você precisa, no caso. Volume de aplicação. A, o volume de aplicação, no caso de pulverização ao ser utilizado, será sempre consequência da aplicação eficaz e nunca uma condição pré-estabelecida, pois ela vai depender de vários fatores, como o alvo desejado, tipo de ponta utilizada, condições climáticas, arquitetura de planta e o produto a ser aplicado. Então, por isso que não existe valor pré-definido para um volume de cauda, apenas uma função do produto. Tamanho das gotas. Gotas grandes, que são acima de 400 micromilímetros, que elas são menos arrastadas pela deriva, né? E apresentam menores problemas com a evaporação no trajeto da ponta até o alvo. Tem as gotas médias, que é de 200 a 400 microlitros, que possui uma característica intermediária entre as grandes e as pequenas. E as gotas pequenas, que é menor de 200 microlitros, que elas são mais propensas a causar a deriva, né? E apresenta grande problema também com a evaporação durante o processo de aplicação. Porém, ela proporciona cobertura do alvo e quantidade de gotas por centímetro quadrado, normalmente altas, né? Então, em toda pulverização existirão gotas pequenas, médias e grandes, variando-se apenas a proporção entre elas. As pontas de pulverização. É diferente entre bico e ponta, né? A diferença entre o bico e a ponta. A diferença entre o bico e a ponta. Habitualmente, a gente tem um termo que a gente chama de bico de pulverização, que é utilizado, né, como sinônimo da ponta de pulverização. E
só que correspondem a estruturas diferentes. O bico, ele é composto por todo o conjunto com suas estruturas de fixação na barra, que é o corpo, a peneira, a ponta e a capa. Enquanto que a ponta corresponde ao componente do bico responsável pela formação da gota. Então, há uma diferença aí. As pontas hidráulicas, elas vai determinar a vazão, que no caso que é igual à função, né? Que é o tamanho de orifício, característica do líquido e pressão. A distribuição, que também é igual à função, que é modelo da ponta, característica do líquido e pressão. E o tamanho de gotas, que pode ser modelo da ponta, característica do líquido e pressão. Então, existem vários modelos de pontas disponíveis no mercado, né? Sendo que cada uma produz um espectro, né, de tamanho de gotas diferente, como largura e também como padrões diferentes de deposição dessas gotas no alvo. As pontas de pulverização. Tem as pontas de plano jato, que é denominadas também tipo leque ou de impacto, que produz um jato em um só plano, e o seu uso ele é mais indicado para alvos planos, como solo, parede ou mesmo cultura, como a soja. Como a maioria dos herbicidas é aplicada na superfície do solo, ficou agarreada a crença de que a ponta de jato plano ela só serve para a aplicação de herbicida, mas no entanto não é verdade. Ela também pode ser aplicada, pode ser utilizada na aplicação de inseticidas e fungicidas rente ao solo ali, né? Num plano, no caso, né? À superfície. E as pontas de jato plano, elas podem ser subdivididas em padrão, que é um perfil ideal para a utilização em barras, uniforme também, que é para a utilização em faixas ou em sobreposição, baixa pressão, que trabalha as pressões mais baixas que o padrão, produzindo gotas maiores, a redutora de deriva, que possui um pré-orifício especialmente desenhado para proporcionar essas gotas mais grossas e reduzir o número de gotas pequenas com a tendência à deriva, né? E a injeção de ar, que possui uma câmara onde a cauda é misturada ao ar succionado por um sistema de Venturi, o que proporciona umas gotas mais grossas e número de gotas pequenas. O leque duplo, que possui dois orifícios idênticos, produzindo um leque voltado a 30 graus para frente e outro 30 graus para trás, em relação à vertical. Falando agora sobre as pontas de jato cônico, que pode ser ponta e difusor, né? As pontas de jato cônico, elas são tipicamente compostas por dois componentes denominados de ponta. O disco, né? E o núcleo, que é o difusor, caracol, espiral ou core. Elas são mais frequentes encontradas como peças separadas, mas também podem ser encontradas incorporadas em uma única peça. As pontas de jato cônico, elas têm dois tipos de deposição, que é o cone vazio e o cone cheio, como mostra na figura ao lado. A deposição no cone vazio, ela se concentra somente na periferia do cone, sendo que no centro praticamente não há gotas. Já no cone cheio, né, o núcleo possui também um orifício central que preenche com gotas, né, o centro do cone, que se torna, no caso, quando saem os dois jatos, é o cone cheio. Falando um pouco agora sobre as condições climáticas, que é muito importante, porque durante a aplicação, alguns fatores eles podem determinar a interrupção, né, da pulverização, como as correntes de vento, pode arrastar as gotas. Então, assim, nas condições a gente tem que observar, principalmente, a temperatura, a umidade relativa do ar, o que contribui, né, para a evaporação mais rápida das gotas. Então, as condições limitantes para uma pulverização são umidade relativa do ar mínima de 55%, velocidade do vento de 3 a 10 km por hora e uma temperatura abaixo de 30 graus. Então, durante a aplicação,
Não adianta só a gente ter todo esse controle que eu já falei até agora, da ponta, da agitação da cauda, da escolha certa desses itens, se na hora da aplicação não tiver uma condição climática ideal para que haja a mesma, né? Na imagem ao lado, a gente tem a velocidade do ar aproximadamente na altura do bico, a descrição, os sinais visíveis e a pulverização. De 3,2 a 6,5 km por hora, que é considerado uma brisa leve, as folhas elas oscilam, né? Sente-se o vento na face da folha. É ideal para a pulverização. Já de 6,5 a 9,5, o vento é leve. Folhas e ramos, né, se movem constantemente. Evitar pulverização de herbicida. E já 9,5 a 14,5, um vento moderado, que é o movimento dos galhos, né, e poeira, que é o impróprio para a pulverização. Por isso, se determina ali uma velocidade, né, do vento entre 3 a 10 km por hora. Nessa faixa tem uma condição climática ideal relacionada ao vento, né, para ter uma boa aplicação. Na formulação de defensivos, que é a maneira, né, de transformar um produto técnico em uma forma apropriada de uso, misturada aos ingredientes ativos. No ingrediente ativo, a gente o ingrediente ativo pode apresentar na forma de um líquido viscoso ou na forma de cristais. E na elaboração ou desenvolvimento de uma formulação adequada, torna-se necessário, né, conhecer com segurança suas principais características física-química, né? Que aí tem a solubilidade em água e os solventes orgânicos, que em alguns casos ele pode apresentar solubilidade nula ou ser altamente solúvel em água, e em outros casos é preciso ser diluído em solventes orgânicos biologicamente compatíveis. Seu ponto de fusão, que quando o ingrediente ativo precisa ser moído, né, para formulações em pó molhável, pó seco ou suspensões concentradas, e é essencial conhecer o seu poder de fusão. A estabilidade química também, que é o conhecimento da estabilidade química, que é muito importante e útil, né, para definir qual que é o tipo de formulação que poderá ser desenvolvido. Por exemplo, quando o ingrediente ativo tem facilidade de se hidrolisar, neste caso, não é seguro uma formulação caracterizada por suspensão aquosa. Já nas formulações de defensivos, eles podem receber alguns agentes auxiliares que aumentam a sua eficiência, tais como os surfactantes, que facilita a mistura com a água e permite nessa boa adesividade e absorção dos ingredientes ativos pelos tecidos vegetais. Os agentes dispersantes, que facilita a dispersão dos pós nas misturas e os mantém em suspensão, para que não ocorra formações de grumos e a compactação, né, causando ali a obstrução dos bicos, que entope tudo e dá muito trabalho para o operador, né, do equipamento em caso. Os anti-espumante, que reduz a formação de espuma nas misturas com água durante o processo de agitação, dentro dos equipamentos de pulverização, né? Os pulverizadores autopropelidos, eles têm um sistema de agitação dentro do tanque, né? Os estabilizantes, que evita que o ingrediente ativo se decomponha, mantendo as características de uma formulação por um longo período, né, de armazenamento, principalmente sobre a ação do calor, luz e umidade. Os emulsionantes, que contabilizam o ingrediente ativo e os solventes da formulação com a água. Diminuir a tensão da superficial entre a gota de pulverização e a superfície aplicada. Já nos tipos de formulações, a gente tem o pó seco, que ele é aplicado, né, conforme vem das fábricas, não deve ser concentrado. Tem o pó molhável, que tem essa sigla de PM, que é o produto recebe um agente molhante, no caso pode ser a água, né? A fim de permitir que na mistura com a água forme suspensões dotadas de grande estabilidade. O pó solúvel, que tem a sigla PS, que é o produto sólido e dissolvido em água. O granulado, que tem essa sigla do G,
que são formulados, né, em pequenos grânulos, onde o ingrediente ativo está associado ao inerte, e o concentrado emulsionável, que é a sigla CE, que onde o produto ele é dissolvido em determinados solventes e em concentrações geralmente elevadas. Os métodos de aplicação. Os métodos de aplicação, ele em uso, ele é em uso atualmente, pode ser agrupado em aplicações por via sólida, líquida ou gasosa, de acordo com o estado físico do material a ser aplicado. A aplicação via sólida é uma das principais vantagens de aplicação e a não utilização da água, o que dispensa a diluição pelo usuário. Ela pode ser em polvilhamento, que são aplicadas na forma de pó seco, por meio de polvilhadeiras manuais ou costais motorizadas, pode ser tratorizadas ou por avião, onde uma ventoinha vai gerar uma corrente de ar, né, sobre a qual é lançada o pó. Pode ser também a aplicação de grânulo, onde o produto são aplicado por meio de granuladeiras manuais, que é garrafa, matraca ou costal, tração animal, trator ou por avião, e o escoamento dos grãos se dá por gravidade, sendo que o controle da vazão é feito por um dispositivo, né, que aumente ou diminui a passagem dos grânulos, né? A aplicação via líquida, que pode ser hidráulico por pulverizadores, né, que são as máquinas nas quais o líquido é bombeado sobre pressão para o bico, né, e a parte ao ser lançada ao ar por decompressão. Pode ser manual, costal, tratorizado, barra, pistola, jato dirigido ou auxiliar por ar, ou avião. Os pneumáticos, que é atomizador, desculpa, consiste em injetar uma pequena quantidade de calda com inseticida, né, em uma corrente de ar. O fluxo de ar é gerado por um ventilador de rotor radial, que é um centrífugo, e normalmente no final do tubo condutor, do bico ali, há uma diminuição do diâmetro, à semelhança de um venturi, que além de aumentar a velocidade do ar, causa uma pressão negativa, o que succiona o líquido do tanque, né, para este ponto, onde é injetado e quebrado as gotas. Os fatores fundamentais, né, para o sucesso da aplicação. Não basta só ter toda a tecnologia se você não tiver um insucesso na hora da aplicação, né? Então, o sucesso da aplicação, ela não depende somente de um bom equipamento e de um bom defensivo usado de forma correta. Ela depende também de fatores a ser considerados no campo, como a época adequada de aplicação, que consiste em escolher o momento ideal para a aplicação de um defensivo, em razão das características do produto e das condições de campo, tais como a nível de infestação da praga, patógeno ou doenças, plantas daninhas, estágios de infecção da doença, estágio de desenvolvimento das plantas daninhas e as condições climáticas. Também consiste na boa cobertura, que é atingir realmente o alvo biológico ali que você precisa, com uma boa uniformidade de distribuição, evitando as sobreposições e faixas sem aplicação. Uma dosagem correta é um fator indispensável na aplicação de qualquer defensivo, porque a manutenção da dose certa em todo o processo assegura a economia e você não vai estar contaminando o meio ambiente, fazendo uma dose excessiva sem necessidade, né? O que pode causar também uma fitotoxicidade na cultura. E a segurança na aplicação, que é a utilização do IPI durante a aplicação de um defensivo ou qualquer que seja a sua classe toxicológica. Todas as precauções devem ser tomadas para que não haja essa intoxicação do aplicador e cuidando também para que o meio ambiente seja preservado. Os tipos de pulverizador: tem o pulverizador costal manual, que é quando que a escolha do pulverizador costal manual a ser utilizada, ela deve se fazer a opção entre os vários tipos oferecidos pelo fabricante. Tem o pulverizador costal manual e o pulverizador costal motorizado. Também tem o pulverizador tratorizado em barra, que é
Ele pode ser realizado por pontas fixas em uma barra, que é o sistema, ele é acoplado, né, do pulverizador ao trator. E também o pulverizador deve apresentar algumas características que, apesar de não ligadas diretamente à qualidade da aplicação, estão diretamente ligadas à segurança do trabalhador. Esse pulverizador ele é engatado na parte traseira do trator, sendo acopladas, compreende 3 ou mais seções e partes adjacentes e ajuste na altura de trabalho. Tem também os tipos de pulverizador, que é a pulverização com aeronaves, que o avião agrícola, né, nada mais é que uma máquina aplicadora como qualquer outra, porém apresenta as particularidades. Não apenas por ser uma máquina que voa, mas pelas características dinâmicas, né, que confere ali todo o sistema de aplicação. Então, ele tem uma grande capacidade de carga, e o que requer um motor de grande potência. Ele também é capaz de decolar, né, atingindo 16 metros de altura a partir da pista, tem a velocidade de cruzeiro em torno de 160 km por hora, tem uma boa estabilidade e manobra, né, especialmente em curvas e com sistema de comando de equipamento agrícola, né, que requer pouco esforço do piloto. Tem uma boa visibilidade, né, por mais que às vezes seja a visibilidade, né, o mais irrestrita possível, para frente e para trás, bem como a visibilidade lateral, especialmente nas curvas, né? E para a proteção em caso de acidentes, é considerado essencialmente que o motor e o tanque de produtos agrícolas possam estar colocados à frente da gabine, né, da gabine onde que o piloto vai, e que haja uma estrutura especial na fuselagem do avião. Falando agora sobre um pouco da calibração, o pulverizador tratorizado com barras, eles têm que ter selecionar a altura de trabalho da barra, abastecer o pulverizador somente com água, marque 50 metros no terreno a ser tratado, a rotação necessária no motor e anote o tempo e colete o volume. Assim você vai conseguir fazer a calibração conforme a dosagem que você precisa para a sua cultura, né? E o tipo de produto também. O pulverizador tratorizado com barra, a gente determina a taxa de aplicação, repita essa operação em vários bicos e leia a bula do produto, né? Esse tipo de calibração ele pode ser utilizado para tanto os pulverizadores de arrasto quanto os autopropelidos. É só na aeronave que vai entrar em verificação, né? Outros tipos de calibração, a altura, a velocidade, mas nos pulverizadores de arrasto ou os autopropelidos, basicamente são essa calibração. Falando um pouco agora também sobre a perda por deriva, que a deriva, por definição, né, é o deslocamento da cauda de produto para fora do alvo desejado, o que faz a contaminação, né, do aplicador e de culturas vizinhas, né? Então, a gente tem dois tipos de deriva, a endoderiva e a exoderiva. A endoderiva, ela ocorre por ocasião da aplicação de um produto químico, né, na parte foliar de uma cultura, quando muitas gotas podem passar pela folhagem e atingir o solo, principalmente nas entrelinhas. Já a exoderiva é quando ocorre o deslocamento de gotas para fora da área da cultura, causado, né, pela ação do vento e da evaporação da água usada na preparação da calda, que principalmente nas gotas de tamanhos menores é onde ocorre maior essa exoderiva, né? Esse tipo de perda externa é um dos principais responsáveis pelos prejuízos, né, causados em outras culturas sensíveis e também pela contaminação ambiental. As causas da deriva: tamanho da gota, que durante a pulverização a pressão é exercida no bico força o líquido, né, por meio do orifício, que forma uma cortina e esta, né, posteriormente interage com o ar ao seu redor, quebrando-se em gotas. E as condições climáticas, que a evaporação, corrente de ar, influencia. A evaporação depende do tamanho das gotas, né, e da temperatura e umidade, por isso que entra lá nas condições climáticas, né, e o tamanho da gota,
que por ser menor, né, mais propícia ao vento levar. Chegando à nossa conclusão, o que a gente pode observar e aprender, e como a gente pode fazer uma tecnologia de aplicação bacana, né? Onde que não vai haver contaminação do meio ambiente e vai estar atingindo o alvo. Um aumento da eficiência na aplicação, o treinamento do aplicador, que é um fator importantíssimo, desenvolver novos equipamentos, né? Qualidade e segurança dos pulverizadores, e a tecnologia de aplicação é uma ciência multidisciplinar, né? Multidisciplinar, porque ela precisa de toda uma equipe depois, né? Para que essa tecnologia seja desenvolvida com sucesso. Aqui são nossas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção.